Explodiu a bolha da inteligência artificial? Será que a bolha da AI foi para o espaço, explodiu, né? Ontem a bolsa americana caiu, tanto a Nasdaq quanto a SP500 caiu bastante, tá? A Nasdaq caiu 2%, a SP500, né, a bolsa de Nova York, caiu 1,5%, o que é muita coisa para os Estados Unidos, né? As ações da Nvidia tiveram um comportamento super estranho, chegaram a subir muito, aí depois voltaram e acabaram fechando em queda de 3%. O que aconteceu? Estourou a bolha da inteligência artificial? Vamos entender aqui, eu vou mostrar para vocês as duas opiniões, tá? Ninguém sabe, na verdade, né? Como eu digo para vocês, esse tipo de coisa, se eu soubesse se estourou a bolha ou não, né, eu estava investindo, não estava falando aqui para vocês, né? Mas eu vou mostrar aqui os dois pontos de vista do que tem aqui sobre essa bolha da inteligência artificial. Será que o Michael Burry, mais uma vez, acertou a aposta dele, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Carmen Lúcia Só Pra Tiraninhos, Supremo Soberano da Soberania Suprema e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aqui, a Exame diz que a Nvidia não convenceu e as ações de tecnologia acabaram caindo nos Estados Unidos. Ou seja, o que eles estão colocando aqui é justamente que teve aqui a roda gigante de emoções. A Nvidia subiu pra caramba, o pessoal, todo mundo feliz, por quê? Porque o resultado, o relatório que eles liberaram, né, do terceiro trimestre lá de 2025, foi um relatório bom, aumentou as vendas, aumentou o lucro, aumentou um monte de coisa. Só que quando o pessoal começou a ler ali nas entrelinhas do relatório, tinha alguns números ali que não estavam essa coisa toda, né? E daí acabou caindo a Nvidia. Olha só como é que tá as ações agora, tudo vermelhinho, o heatmap aqui, todo mundo em perda, não só a Nvidia, ela acabou puxando todo o mercado, principalmente o mercado de tecnologia, né? Você vê aqui na parte de tecnologia, todo mundo vermelhinho aqui. Ontem, para vocês terem uma ideia, olha como é que estava no início do dia. No início do dia estava todo mundo verdinho, agora aqui não, ficou todo mundo vermelhinho, um pessimismo geral. E aí que o pessoal está preocupado, será que já estourou a bolha? Ou será que vai estourar a bolha em fevereiro do ano que vem? Né? Porque isso é outra possibilidade também, tá? Fevereiro do ano que vem sai o resultado total desse ano, né? Então tá aqui, uma outra coisa que é preciso levar em conta, tá? Teve também ontem o lançamento, a informação do payroll, que acabou sendo uma informação meio pessimista para o mercado, tá? Aqui, se você olhar a ação da Nvidia, ela subiu e caiu, tá? Aqui, deixa eu pegar 5 dias aqui, tá vendo aqui? Ontem ela subiu com resultado, depois caiu. Agora, a Nasdaq só caiu e a SP500 também só caiu. Só caiu ontem, teve perda nos dois indicadores das bolsas. Por que isso? Porque, na verdade, não foi só a questão da Nvidia. Ontem teve a informação do payroll, ou melhor, a informação de que não teremos informação do payroll até o próximo decisão dos juros do Fed, né? O que é o payroll? O payroll é um dos muitos relatórios que é feito lá pelo governo americano que mede taxa de desemprego nos Estados Unidos. Então, lembra, o Fed ele decide a taxa de juros lá nos Estados Unidos com base na inflação e no desemprego. E a informação que houve... Lembra, os Estados Unidos estavam em shutdown, né? Um monte de agência estava desligada porque não tinha orçamento do Congresso, aquela confusão toda. Saíram agora do shutdown. Então, agora que a agência está se preparando para gerar o relatório do payroll. E a informação que saiu ontem é que o relatório só vai sair depois da reunião do Fed. Então, a próxima reunião do Fed, ele não vai ter um input sobre a questão do payroll, para saber se tem mais desemprego ou menos desemprego. Se não vai ter essa informação, o mais razoável assumir que vai manter a taxa de juros, que o Fed vai manter a taxa de juros. Isso é que causou um pessimismo no mercado, porque havia expectativa de mais cortes na taxa de juros, né? O Fed começou a reduzir a taxa de juros agora, mas aí, sem esses dados, é provável que não tenha redução na próxima reunião. Isso é que causou o pessimismo também. Então é importante lembrar que essa redução das ações ontem, o Nasdaq, o SP500, teve mais a ver com o payroll, ou com a ausência do payroll, do que com, de fato, a questão da Nvidia. Mas a Nvidia assustou também, tá? A Nvidia, né, essa subida grande e caída depois enorme também, nesse movimento absurdo aqui,
realmente é uma coisa que chama atenção, né? E é muito sintomático, porque foram coisas desse tipo que aconteceram também com empresas como a Nortel e a Lucent, lá na época dos anos 2000, quando teve a bolha da .com. Essas empresas, você não conhece o nome delas porque elas fecharam. Mas eram empresas enormes daquela época, justamente eram as empresas da bolha da .com, que o pessoal achava que ia ser o futuro, né, que iam ser as empresas que davam suporte para a internet, porque se a internet é o ouro e as pessoas, todo mundo quer ouro, você tem que ver quem é a empresa que está vendendo pá, e não sei se era a Lucent ou a Nortel, agora eu não lembro, a Nortel era uma empresa canadense, que passava fibra ótica para tudo quanto é lado, tinha um monte de roteador, fibra ótica, então o pessoal tinha a mesma ideia que tem hoje com a Nvidia, né? Ah, tem um monte de empresa de inteligência artificial, temos que ver quem é que está vendendo as pás para comprar ouro, né? Essa lenda vocês sabem, né? Quem mais ganhou dinheiro com ouro na Califórnia, quando teve o rush do ouro, não foram as pessoas que foram lá cavucar e tirar o ouro do chão. Foram as empresas que vendiam a pá para o pessoal que cavucava e tirava o ouro do chão, né? E o Rockefeller ficou rico, não, na época que começou a exploração de petróleo nos Estados Unidos, todo mundo queria furar o seu poço de petróleo, achar petróleo. O que o Rockefeller fez? Criou uma empresa para auxiliar essas pessoas, para vender equipamento para essas pessoas perfurarem, para fazer o refino do petróleo depois, não sei o que lá. Acabou que o Rockefeller ficou rico, o pessoal que furava poço, um outro ficou rico também, né? Mas é muito mais arriscado, né? Então tem essa lenda de que se tem uma corrida do ouro, você tem que apostar na empresa que vende pá, né? E nos anos 2000 o pessoal achava que a internet ia dominar o mundo, e de fato dominou o mundo, e as empresas que vendiam infraestrutura de internet, como a Lucent, como a Nortel, eram as apostas da vez, e ambas acabaram naufragando depois, porque acabou que a tecnologia foi por caminhos diferentes e coisa e tal. Será que é isso que nós vamos ver, né? Que existe essa chance, existe, tá? Eu não vou assumir lado nenhum nesse vídeo, tá, gente? Eu não sei. Se eu soubesse, como eu falei, eu estava investindo lá, não estava falando para vocês aqui, né? Então, olha só, vamos ver aqui primeiro uma versão negativa da história. O senhor Shanaka Aslen Pereira claramente é uma pessoa que está desconfiada da bolha, ou então shortou muito a Nvidia, está querendo convencer o pessoal a vender Nvidia, né? Mas ele está dizendo aqui, não, porque a inteligência artificial detectou 610 bilhões de fraude em 60 minutos no relatório da Nvidia, né? Então, olha só, no dia 20 de novembro, né, a Nvidia lançou o relatório dela e a ação subiu 8%. Realmente, foi o que a gente falou aqui, ela deu uma subida grande. E logo em seguida caiu. Porque, segundo ele, o pessoal foi muito rápido em ler o relatório e identificar coisas, justamente porque usou a inteligência artificial para ler o relatório. Por exemplo, o número de contas não pagas, né? Pessoas que compram placas da Nvidia e não pagam essas placas. Cresceu 89% esse negócio em um ano, chegando ao valor de 33 bilhões. 33 bilhões é um bom dinheiro, né? Dá para fazer um churrasco, né? Isso aqui é placas que foram compradas, mas ainda não foram pagas as contas, não pagou a conta ainda. O collection time, que é o tempo entre você entregar o produto e receber do cliente, né? Aumentou de 46 para 53 dias. 7 dias adicionais são 44 bilhões. Né? Vocês sabem, nessas grandes empresas, quando você compra uma coisa, quando uma grande empresa compra uma coisa de uma outra grande empresa, ela não paga à vista. É muito raro pagar à vista. Paga com 60 dias, algumas empresas pagam com 90 dias. Né? A Petrobras faz isso aqui com os fornecedores dela, paga com 90 dias, às vezes 6 meses. Né? E o pior é que o pessoal tem que vender, porque vai fazer o quê? Né? A Petrobras é a grande compradora, tem que aceitar, né? Mas lá na Nvidia, ela aumentou de 46 para 53 dias de média que os clientes pagam as placas dela, né? Outra coisa que chama atenção, o inventário. O inventário aumentou 32%. A Nvidia tem, nesse momento, 19,8 bilhões de dólares em placas de vídeo ou placas de inteligência artificial na prateleira. Tá lá na prateleira, guardadinho para vender. Uai, mas a Nvidia não falava que estava todo mundo querendo comprar as placas dela, que estava todo mundo desesperado para comprar a placa dela, não sei o que lá, e agora tem 20 bilhões de dólares em placas na prateleira que não está vendendo? Que coisa estranha, né? É o que ele fala aqui, ó, você não pode dizer que está tendo muita demanda, uma demanda insana por placas de inteligência artificial, enquanto você está guardando essas placas, está no estoque. Né? Não faz sentido isso, né? E também os preços da venda do aluguel por hora caíram também. As H100, que é o principal produto, é o produto mais top de linha da Nvidia, né, que é para inteligência artificial, era alugado por 3,20 dólares por hora. E agora está sendo alugado por 1,92 dólares por hora. Então, ou seja, o que ele está dizendo aqui é que deu uma desacelerada nesse processo da inteligência artificial, e isso pode indicar o rompimento da bolha, né?
Aí ele vai além aqui, né? Ele fala sobre justamente esse negócio do círculo de 610 bilhões de dólares, que é uma empresa investindo na outra, a outra vai lá e compra da uma, não sei o que lá. O dinheiro circula, ninguém paga em dinheiro, e no final das contas tem essa coisa. Ele vai além, tá? Tem um outro post dele aqui dizendo que é o esquema Ponzi de 610 bilhões de dólares, que é esse negócio da NVIDIA apostar na Anthropic, que a Anthropic compra depois placa de vídeo da NVIDIA, a NVIDIA investe na OpenAI, que a OpenAI compra a placa da NVIDIA. E essa história está muito estranha, porque no final das contas, onde é que está entrando dinheiro nesse esquema, né? Em princípio, só está entrando dinheiro de investimento, dinheiro do consumidor final, de quem vai usar a inteligência artificial. Por enquanto, até aqui tem muito pouco, né? Mas, de novo, lembra do que aconteceu na internet. A internet, de fato, explodiu. É que não foram aquelas empresas de 2000 que acabaram explodindo, né? Então, o pessoal está colocando aqui esses problemas todos aqui, ele está colocando como se fosse um Ponzi esquema. Ele claramente está pessimista com relação à bolha da inteligência artificial, né? E ele coloca uma coisa aqui importante, que é a questão do próximo resultado, né? Ele está dizendo aqui, a linha do tempo agora está certa. Em fevereiro de 2026, a NVIDIA vai reportar o quarto trimestre de 2025, né? E vai revelar esses problemas, se eles pioraram ou se melhoraram, ou seja, se começou a adiar mais ainda a venda e coisa e tal. Em março de 2026, as agências de crédito devem fazer o downgrade da NVIDIA. Olha só, o cara que está falando aqui, eu não estou falando não, eu estou só dando a opinião do cara aqui. Em abril de 2026, vai ser o primeiro restatement, ou seja, e a fraude vai levar 18 meses, será destruída nos próximos 90 dias, né? E ele diz aqui que o valor justo para a NVIDIA seria 71 dólares por ação, hoje está 136 dólares por ação, ou seja, menos da metade. Se for isso, o Michael Burry acertou, né? O Michael Burry colocou que a NVIDIA vai crashar a 140 dólares até março de 2026. A gente fez um vídeo sobre o Michael Burry, as apostas dele contra a Palantir e contra a NVIDIA, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Isso aqui é o pessoal que está desanimado, está achando que a bolha estourou, né? Mas tem gente que está achando que não, né? Primeiro, o próprio CEO da NVIDIA, o Jensen Huang, falou que não tem bolha nenhuma, não, tá tudo tranquilo, a inteligência artificial é o futuro e coisa e tal. E ele não está errado, não, também acho que é o futuro, né? Agora, existe, assim, alguns desafios. Eu concordo que a NVIDIA está fazendo uma aposta justamente que ela vai ficar como a base da inteligência artificial. Ela que está vendendo a pá para os garimpeiros, né? Tá a OpenAI querendo ficar rica, a Gemini querendo ficar rica, e a Grok, não sei mais o que, XAI, e ele está lá vendendo pá, tá se dando bem, né? Mas é aquele negócio, lá em 2000 também deu errado essa história, né? E tem que lembrar também que tem essa notícia aqui do Ironwood, que é o novo chip projetado pela Google, que seria, né, um chip de inteligência artificial, também vendendo papo a galera, que seria muito melhor do que o da NVIDIA. Segundo está dizendo, aqui ó, o chip é 4 vezes mais rápido e mais barato que o da NVIDIA. E eu não sei, tá? De novo, é uma hipótese, pode ser que sim, pode ser que funcione, pode ser que a NVIDIA tenha aí um concorrente fabricante de pás aí na questão do garimpo da inteligência artificial, né? Enfim, o pessoal está otimista, está falando que, olha só, a verdade é que a NVIDIA cresceu o faturamento dela, cresceu os indicadores todos, cresceu mais do que esperava, tá aqui, ó, a expectativa para o EPS era 1,25 dólares, bateu 1,30, a expectativa de venda era 54,9 bilhões, bateu 57 bilhões, então assim, é positivo o relatório da NVIDIA, né? Mas, de novo, tem alguns pontos de alerta. E por que caiu então se é positivo o relatório? É justamente o medo do pessoal. Embora seja positivo, está todo mundo com medo da bolha de inteligência artificial. No que o pessoal começou a ver uns caindo, começou a vender também, e aí cai mais um pouquinho, né? E isso pode ser suficiente para estourar uma bolha, você sabe, né? Só esse negócio, esse fator do comportamento de manada pode ser suficiente para causar um estouro de bolha. Mas vamos ver, eu acho que ainda está cedo para isso. Eu acho que quem falou melhor foi o Ray Dalio, que disse aqui que, olha, estamos numa bolha? Estamos numa bolha sim. O Ray Dalio, vocês sabem, é um investidor grande lá, americano, né? Um cara muito esperto. Estamos numa bolha? Estamos numa bolha, ninguém tem dúvida. Agora, não é para vender agora, ainda não está nessa coisa. Por quê? Porque a bolha pode se justificar, pode ser que realmente seja uma mudança forte cultural, uma mudança forte financeira e tecnológica para o futuro, então ela se justifique, né?
E além disso, também tem o fator de você sair cedo demais de uma bolha, né? Vamos supor que em 1997 você chegasse à conclusão que estava havendo uma bolha. A bolha estourou em 2000. O pessoal que continuou no mercado de ações até 2000, até antes da queda, ganhou muito dinheiro. Por quê? Porque as ações ainda subiram muito antes de crescerem, né? Então tem essa questão também, a questão toda, mesmo que você ache que está numa bolha, o momento que você decide sair dessa bolha não é uma decisão fácil. Né? O Michael Burry, por exemplo, que fez a aposta contra o subprime lá em 2008, ele saiu meio cedo, ele saiu 2 anos, ele teria tido muito mais lucro se ele tivesse continuado no mercado mais um pouquinho e feito short só no finalzinho. Mas aquele negócio, né? Também é uma questão de aí quanto é que você está disposto a se aventurar nessa montanha russa aí da Nvidia. Enfim, foi um dia de sustos. Eu não acho que vai ser nada que estourou a bolha ainda, mas, de novo, eu não sei. Se eu soubesse, eu estava investindo, meu amigo. Isso não é dica de investimento para ninguém, não, tá?